Olá, Débora, obrigado. Estou aqui já ao vivo, pode ficar tranquila, que eu assumo a partir de agora e nós vamos entrar no mundo dos gráficos, no mundo da análise técnica e entender, né, o que está acontecendo com o nosso Ibovespa, o que nós podemos esperar do nosso mercado, não só do Ibovespa, mas também de todos os ativos, que eu tenho certeza que tem uma turma grande, né, já falando, já pedindo os seus ativos aqui no nosso chat. Então, muito boa tarde. Quem é que está ao vivo aí comigo? Deixa eu saber quem está conversando, por favor, deem uma boa tarde aí para o Guga, né, para que eu possa me sentir bem recebido. Eu sei que é difícil, né, manter o nível da turma que estava antes, da Débora, do Felipe, da Paula, mas eu vou tentar entregar o meu melhor aqui com vocês. Então, quem está ao vivo aí comigo, por favor, dê uma boa tarde no nosso chat e vamos começar já, né, pedindo, solicitando os ativos que vocês querem que eu faça as minhas análises, tá bom? Deixa eu ver então aqui no chat, quem é que está ao vivo aqui comigo? Né, o Helder, o Reinaldo, quem mais que está ao vivo aqui? O Sandro, Felipe, Henrique, a Ana, o Jonax, enfim, tem uma turma aí ao vivo e espero que esteja online o meu chat, né? Deixa eu só confirmar aqui. Principais mensagens, boa tarde. Chat ao vivo, legal, acho que agora começou a entrar. Começou a aparecer aqui o boa tarde. Estava me sentindo aqui sozinho, mas não. Agora atualizou aqui o computador. Legal. Tudo bom, pessoal, com vocês? Vamos compartilhar aqui, pedir para o pessoal compartilhar minha tela, antes da gente entrar nos ativos em si. Então, segurem um pouquinho, porque senão vai correr muito o chat e depois eu tenho que correr atrás dos ativos aqui para não pular ninguém, né? O que a gente está vivenciando, né? Eu tenho conversado com vocês nesse mês de fevereiro, né? A Paula perguntou, e eu vinha conversando com vocês aqui no programa Geometria, que seria um mês mais volátil, tendendo a correções, né? Ou seja, toda correção do mercado, ela acontece em duas etapas. A primeira etapa, ela acontece através de um movimento de realização de lucros, né? O mercado sofreu uma grande precificação de preço, né? Foi para um outro patamar, muda um pouco o mindset dos participantes, aquelas pessoas que estavam pessimistas num determinado nível de preço, elas se obrigam a ficar otimista, enfim, e aí cria-se uma atmosfera diferente. O mercado faz o primeiro movimento, que é a realização de resultado, realizações de lucros, e aí depois tem essa janela mais volátil de alta, né, que o preço não consegue ganhar novos patamares e sim fica muito volátil num curto espaço de tempo. Depois a gente vem a segunda etapa de queda, né, que é, quem sabe, a etapa que a gente está vivenciando por agora, e eu quero fazer as minhas medições, as minhas precificações aqui com vocês, baseado em cima do comportamento do preço ao longo do tempo. Tá? Algumas pessoas devem entender, pô, Guga, tu usa aqui só price action, né? Ou a ação do preço no tempo? Não, na verdade eu uso uma metodologia que eu vou analisando os ciclos do mercado, tá? Então os ciclos do mercado, eu entendo que eles se comportam em ciclos com características de W e com características, né, de M's. E aí eu vou entendendo, eu vou interpretando esses ciclos ao longo do tempo, tá bom? Então, só para fazer um aquecimento aqui com a turma, né, que tá chegando aí do período pós-carnaval, para a gente poder fazer a análise do Ibovespa. Bom, o que eu estou enxergando, né? O que eu estou enxergando aqui de cenário? Tem duas situações que para mim possam vir a acontecer, tá? Que são as mais claras. Uma deterioração mais forte dos preços, trazendo a bolsa aqui para a região de 110 mil pontos. Tá? Esse seria um cenário mais negativo de todos, seria a bolsa, né, agora nesse mês de março, né, a gente vê aí ela tendenciando a ir buscar essa região de 110 mil pontos. Esse seria o meu pior dos piores cenários para o Ibovespa. Tá? Seria uma correção sensacional porque a gente conseguiria ter uma melhor condição para tomar risco no mercado. Né? Quando eu utilizo da análise técnica, da análise da geometria comportamental, eu estou tentando entender o quê? Interpretar o quê? O comportamento do mercado, o ciclo de baixa do mercado para poder medir as janelas de alta. Né? Então por isso que em novembro eu estava procurando alta, porque eu estava enxergando que o mercado ele tinha fechado uma janela de baixa. Né? Então eu tinha espaço para me desenvolver numa janela de alta. Então o que eu enxergo, o que eu entendo, né, é que a gente está nesse meio do caminho.
Tá? E esse meio do caminho, meu pior cenário já está traçado 109.500 pontos, 400 pontos. Tá? Esse seria o meu pior cenário de todos. Quando eu entro um pouco mais no gráfico, quando eu vou tentar entender um pouco melhor, né, esse movimento de curto prazo do Ibovespa, o que eu trago de informação, o que eu trago de leitura, né, interpretando aqui essa janela de tempo que nós estávamos observando, nós estávamos olhando, o que eu vejo? Se eu pego a alta como minha referencial, né, para poder traçar minha tese toda de comportamento do preço, se eu pego esta alta aqui, que aconteceu aqui no início de fevereiro, até ali o dia 7, né, dia 6, 7 de fevereiro, se eu pego essa alta aqui como tese, eu vejo que o primeiro movimento que eu tive foi de chegar aqui no nível de 50%. Então, uma correção, né, que não seja tão aguda, que não vá lá para 110 mil pontos, seria primeiro voltar aqui para a região de 70,7, depois para a região de 88,6, e nesse ambiente é o ambiente mais tenso e eu acho que seria a grande janela de oportunidade de compra se o mercado não for para 109. Tá? Agora, perdendo, olha só o que me aponta, ó, 111 até 109. Tá? Então é muito importante que o preço se mantenha aqui acima dessa região entre 115.600 e 116.800. Essa é a região que o mercado precisa nos mostrar uma certa intensidade das compras dentro dessa correção e aí sim a gente pode ter uma expectativa de bolsa, quem sabe, indo buscar os 130 mil pontos. Tá? Foi o que eu comentei hoje para vocês no programa, né, na parte da manhã do programa, ali por volta do meio-dia, que eu comentei para a Paula, que a gente estava numa encruzilhada, né? O mercado ou ele vai lá para a região dos 110 mil pontos, que é o nosso pior cenário, ou a gente destrava valor, a gente destrava preço e vai buscar os 130 mil pontos. O que isso vai ser, como é que vai ser estimulado? Tudo depende da questão do fluxo dos participantes ao longo desse período de tempo. Tá? Então, estrategicamente, eu consigo enxergar esse cenário como base para eu poder fazer, né, o meu raciocínio sobre os posicionamentos nos ativos como um todo. Tá? E aí nós temos aquele olhar, né, para a questão das commodities, e aí eu enxergo que não tem muita assimetria de curto prazo, por exemplo, para mineradora, para Vale, para o ambiente de siderurgia, que a gente está no meio de uma janela de correção muito parecida com essa do Ibovespa, né? Mas também enxergo alguns outros ativos que têm um espaço para poder se desenvolver, poderem se desenrolar. Então, o segredo do bom investidor, né? O segredo daquela pessoa que quer negociar, que quer ter uma característica como trader, é também em alguns momentos saber dizer, olha, não está vantajoso tomar risco agora. Não adianta eu forçar a barra. Né? E aí quando eu consigo permitir ficar observando um pouco mais e deixar o mercado ele abrir de fato para uma oportunidade, ou seja, ele corrigir, ele cair, aí sim fica mais fácil, fica mais tangível e a gente, né, de tantos em tantos tempos, a gente tem essas janelas de oportunidades bem interessantes. Tá bom? Então só para a gente aquecer os motores, né? Eu sei que estava todo mundo aí em recesso de carnaval, né? Então, poxa, é muito importante a gente, na volta, né, nesse retorno, a gente fazer o dever de casa que é, poxa, deixa eu traçar de novo o meu cenário, deixa eu ver onde eu estou, deixa eu ver o que pode vir a acontecer, tanto de forma positiva quanto de forma negativa, e aí a partir de agora eu começo a raciocinar em cima dos ativos e começo a raciocinar em cima das perguntas dos ativos que vocês estão me trazendo. Tá? Então a gente tem que ter muita consciência no nosso entendimento do mercado para aí sim traçar os nossos cenários. Tá legal? Então vamos lá, deixa eu começar aqui, subir um pouquinho na régua para ver o que o pessoal está me pedindo. Deixa eu ver se eu me acho. O primeiro pedido foi do Henrique Santos. O Henrique está pedindo aqui, Tecnisa. Olha que interessante, tá? Tecnisa, gente, ela estava no meu limite aqui para me dar ponto de entrada. Tá? Ela não está conseguindo reagir, pelo contrário, ela está acelerando, está ficando de certa forma um pouco desconfortável, tá? Porque eu estava esperando que ela começasse a reagir desse nível de preço. E se fosse reagir, eu estava procurando aqui R$11. Ela não conseguiu reagir. Pelo contrário, ela está gerando o stop do mercado.
Tá? Então, o que nós podemos esperar de Tecnisa, né, numa continuidade dessa queda? Porque era bem importante que ela não perdesse essa região que ela está perdendo. O que nós podemos esperar da continuidade desta queda? Ó, nós estávamos aqui 50%, 70,7 seria um M de uma estrutura corretiva, 88,6 o M de uma estrutura lateral. Tá? Então ela está no último dos últimos dos moicanos. Agora, perdendo, vem para cá, ó, R$ 6,12. Tá? Então, novamente, tem que tentar reagir desse nível de preço. Tá? Ela conseguindo reagir desse nível de preço, as expectativas de alta, tá, ainda continuam as mesmas. Nosso ponto intermediário aqui está numa correção em 61% deste movimento de baixa. Tá? Deste movimento de baixa. Então, os objetivos para alta é R$ 11,16, R$ 11,60, né? R$ 11,15, R$ 11,60. Essa é a região que eu espero que Tecnisa possa retornar quando ela tiver uma situação de alta. Tá? Então, infelizmente, ela não conseguiu se desenvolver nesta região, veio para um degrau mais abaixo, tem que esperar um novo gatilho, uma nova situação de compra e continua a estratégia sendo a mesma, vir para cá, ó, R$ 11,15, R$ 11,60, tá bom? Essa é a minha visão, esse é o meu, é o que eu consigo enxergar aqui, Henrique, sobre Tecnisa, tá? Dando sequência aqui, próximo ativo que o pessoal pediu, a Ana Fernandes pediu aqui Card 3, Card System, olha que interessante. Né? Card System bateu na minha região de resistência, onde eu imaginava que né, a gente sofreria uma correção. Teve a primeira etapa de queda, então nós tivemos aqui a primeira etapa de queda de Card System. Está tendo aqui uma movimentação de alta para fazer o que a gente enxerga, né, como se fosse a movimentação de ponto C. E aí os níveis de correção estão aqui, ó, 50%, 70,7%, e depois 88,6. Então, o que eu quero? Quero que primeiro Card System volte para cá, para R$14 até R$13,15. Em algum desses pontos, a gente vai ver o preço começar a reagir. Então, vai fazer uma situação de ponto B, uma situação de ponto C. Então, a gente está no início dessa correção de Card System. Tá? Então, assim, não faz sentido tomar posição, não faz sentido estrategicamente, né? Eu estou vendo aqui uma região que vai ser mais volátil, né? Nós no ano passado eu estava enxergando muita possibilidade de mercado de alta, eu agora ainda continuo enxergando o mercado extremamente precificado. Né? Então é muito mais um ambiente de reduzir posições, né, e gerar um pouco mais de caixa para que em segundo momento a gente possa aportar e alocar esse dinheiro de uma qualidade melhor do que propriamente estar abrindo posição nos ativos agora nesse momento. Tá? Então você tem que ter um critério claro e objetivo que permita com que você fique posicionado ou não fique posicionado. Tá? Então, por hora, ao meu ver, né, também em Card System eu não tenho uma assimetria positiva, pelo contrário, né, eu estou enxergando que a gente está bem no início de uma janela de ajuste, uma janela de correção. Legal? Próximo ativo, Reinaldo perguntando aqui sobre SLC, falando que está posicionado em SLC. Vamos olhar aqui SLC, né? Olha, Reinaldo, SLC ela atingiu, né, o nosso nível de expansão, mas de uma estrutura muito mais ampla. Tá? Ela acelerou. Eu, assim, sou um pouco suspeito porque é um ativo que no início do ano passado, né, no início de 2020, eu fui muito enfático, né, final de 2019, início de 2020. Eu enxergava como uma super oportunidade esse mercado de SLC, olhava para a questão de commodity, depois ao longo da queda, né, quando a gente perdeu um pouco do relativo sobre valor, sobre ativo, né, que as empresas de serviço chegaram a ter uma deterioração, aí teve alguns casos caindo mais de 90% da cotação que estava tendo no início do ano, e aí naquele momento assim do mundo muito maluco, né, eu parei e pensei o seguinte, olha, cara, o que tu consegue de fato tangibilizar? Né? Então, por exemplo, assim, o que tu consegue tangibilizar? Né? Pô, tu consegue que vai ser consumido lá na frente, né? O que consegue ter de tangível? Aquelas empresas que conseguem ter um estoque que não seja perecível e não saia de moda, né? E aí tu começava a olhar para a questão de commodity, né? No primeiro momento, assim, poxa, petróleo, quem tem poço, né? Isso vai ser
obviamente em algum momento muito bem precificado, minério, terras, no caso da SLC, né? Então, pô, aí tu começa a pensar, né, pô, terras, alimento, né? Poxa, aí tu quer terras, alimento, produtividade, e aí tu começa a olhar assim, poxa, realmente tinha muito sentido, era muito mais fácil de tu tangibilizar, precificar, então tinha uma chance muito maior do mercado, opa, isso aqui eu estou entendendo melhor, e aí o preço voltar rapidamente, né? Foi o caso de SLC. Adorei surfar a SLC, o movimento de SLC. Ela teve seu período mais volátil ali de setembro até dezembro, e aí depois destravou valor e saiu correndo até a região da estrutura de expansão, que é aqui no 1.68. A questão, como tu perguntou, né, e tu falou assim, poxa, eu estou posicionado. A gente chega naquele ambiente de encruzilhada, né, que é o seguinte, cara, se eu zerar a posição, eu abro mão, por exemplo, se eu entendo que se tem muito menos ativos no mundo do que dinheiro, se eu abro posição agora, se eu saio fora do ativo, eu corro o risco de não surfar a continuidade do rally. É a pergunta, né, Reinaldo, que é onde nasce, que tem a inteligência de fato do investir, né, e do investidor, não é a análise em si. A análise em si simplesmente ela mostra um mar de possibilidade a ser trabalhado, né? O ativo, ele é o veículo para quê? Que entra, tu transforma, né, o teu dinheiro em ativo, tu ganha o direito de crescimento, por participar do crescimento do ativo e aí sim valorização do teu dinheiro, mas tu abre mão do uso do dinheiro. Para voltar, né, tu não consegue chegar ali na feira da esquina e pegar 40, ou ir almoçar e pegar uma ação da SLC e pagar com uma ação da SLC. Tu não consegue fazer isso. Né? Não existe essa liquidez, né, no dia a dia. Tu tem que transformar o ativo em dinheiro para poder fazer o pagamento. Né? Você não tem esse lastro. Então, acaba que quando tu monta a posição, tu tem que ter a tua estratégia clara. Se o ativo chegou no teu objetivo, tu tem que zerar. Então, por exemplo, a minha pergunta, e aí eu jogo a bola para ti, né, cara, duas coisas precisam acontecer, né, que me estimulam a zerar um ativo. Primeira, se tu tiver um ponto B claro, né, uma movimentação AB clara e depois uma movimentação BC também, porque aí tu começa a entrar numa janela de possibilidades de queda de fato bem tangibilizadas, né, ou o fato de ter chego no teu objetivo e tu tem que estar satisfeito. Se nenhuma das duas faz parte do teu pensar, a gente tem um problema. Né? Aí a gente tem um problema para ser solucionado de fato, né? Que é a não tangibilidade dos teus verdadeiros objetivos e mais, né? Não identificar, não alinhar os teus objetivos com o teu nível de satisfação. Então essas duas coisas tem que pensar e refletir bastante, tá bom? Bora lá, sequência aqui. Helder pedindo Ferbasa. É a 4. Mas estava pedindo para Débora. Posso eu analisar? Ele falou assim, ó, FESA 4, Débora. Pô, eu vou roubar aqui o direito de responder da Débora, beleza? Olha o que a gente tem aqui, ó. Nós estamos aqui trabalhando em FESA 4, tá? No W, certo? Olha só que interessante. E aí, eu faço um paralelo com o que está com o momento da SLC, tá? Eu faço um paralelo aqui com o momento da SLC, para a gente poder entender um pouco, né, da leitura do comportamento do preço no tempo e a gente enxergar o que a gente abre mão e o que a gente, né, tanto de risco quanto de retorno, tá? O que a gente vai abrindo de mão ao longo do caminho. Então, quando a gente olha aqui, ó, que ela chegou aqui em R$23, que é a região de 1,68, olha como aumentou a volatilidade do ativo nesse período de tempo. Tá? Por quê? Porque chegou num patamar onde fechou a estrutura. E aí ela teve a primeira etapa de queda aqui, a segunda etapa de queda e agora volta a subir, chegando no próximo nível de expansão. Né? E o último nível que ela possa vir a chegar é esse aqui, ó, R$27,25. Tá? Então assim, ela chegou em 1,68, aumentou a volatilidade, ganhou volatilidade, caiu uma vez, caiu a segunda vez e aí volta a subir. Então acho que agora tem uma fragilidade muito maior na tendência. Tá? A tendência ela apresenta uma fragilidade maior, consigo quando eu pego aqui um indicador meu que é para exatamente medir essa fragilidade na tendência, eu consigo perceber o seguinte, olha como o mercado ele vinha fazendo topos, né,
ascendentes, tem 3 topos ascendentes, mas o meu indicador, ó, ele já não consegue mais essa força ascendente. Então ela me mostra uma fragilidade na tendência. Tá? Então, assim, é muito importante a gente estar no nosso nível de satisfação, né? Ou seja, quando a gente montou a posição, a gente tem que ter a nossa estratégia muito bem desenhada, né? E a quantidade que nós vamos expor do capital muito bem definida, para que a gente não fique fragilizado e mal exposto em uma determinada tendência. Tá legal? Dando sequência aqui, próximo ativo. Pessoal ali, o Juliano Oliveira pediu BKBR3, opa, que é a nossa Burger King. Ó, eu gosto da estrutura da Burger King, tá? Eu gosto aqui desse momento da Burger King, certo? Eu acho que a gente teve aqui uma bela de uma condição de ponto intermediário, né, o nosso ponto B, bem traçado, tá? E eu acredito que a gente veio aqui fazer uma grande região de um ponto C de um W, tá? Então acho que tem assim, ó, tudo para poder destravar valor e andar legal, tá? Tudo mesmo, certo? É uma questão de tempo para que isso aconteça, tá? Então assim, uma vez que a gente não quer também ficar mal posicionado, tá? Também a gente precisa utilizar um indicador para nos dar a referência se é para estar posicionado ou não é para estar posicionado. E, principalmente, né, aonde a gente tem expectativa de que a alta possa acontecer. E aí o meu número aqui para vocês, ele fica um número de 16,40. Tá? Então acho que a gente tem aí um upside de 60% para poder subir. Então é um upside bem forte, né, bem bom. Acho que dá para a gente pegar aí um movimento legal, né? Dá para curtir o movimento mesmo, e é uma questão de tempo disso começar a acontecer, tá? Esse movimento direcional acontecer. Então é uma questão de manter a estratégia, tá bom? Próximo ativo aqui do Lucas Saraiva, BBDC4. Ó. BBDC4. O que nós temos aqui no BBDC4? Eu vou analisar o ativo num outro tempo gráfico. Tá? Eu vou analisar aqui o ativo no gráfico de 60 minutos, certo? O que acontece, gente? A gente teve aqui um período de correção. Deixa eu excluir aqui as opções, excluir os estudos. A gente teve um período de correção em BBDC4, tá? Esse período de correção, ele não foi muito longo. Tá? Ele não foi muito longo, mas ele já satisfaz. Tá? Eu acho que ele aliviou, diminuiu aqui a intensidade de poder acelerar novamente para uma queda mais forte. Tá? Se a gente tiver uma queda mais forte, se o mercado continuar a movimentação de baixa, beleza. Eu imagino que a gente possa vir para cá, ó, para 22,80. Tá? Não tem problema nenhum, por isso que tu tem que ter o critério para estar posicionado ou não estar posicionado. Certo? Mas dentro do contexto que nós estamos, eu já vejo uma condição legal, tá? Uma condição aqui bem interessante, para que o mercado, ó, já vejo uma condição aqui bem interessante para que o mercado ele volte para cá, para essa região de R$ 27,00, R$ 26,95, certo? E aí, acima desse patamar de preço, a gente vai ver o mercado ir lá buscar R$ 26,60, 28,60, desculpa, e 29,30. Tá? Então, a minha janela de possibilidades para Bradesco é essa aí. Então, assim, quando eu falo que a gente está numa uma bifurcação do mercado e eu vejo, né, essa possibilidade de bolsa ir a 130, um dos ativos que possa vir a estimular com que isso aconteça é a própria Bradesco. Tá? Então vejo aqui que o Bradesco tem condições sim de jogar o mercado lá para essa região de 28,60, 29,30. Tá bom? Beleza, Lucas? Então tudo uma questão de ter estratégia, tá? O meu cenário, as minhas fotografias são exatamente essas aí para se trabalhar. Se for lá para baixo, se Bradesco não conseguir se manter e for lá para baixo, cara, todo esse cenário continua existindo.
Tá? Todo esse cenário continua existindo. Sequência aqui. Luiz Gustavo Souza. Guga, meu professor e mentor, você pensa nas lojas Renner como um bom investimento para swing trader? Swing trade? Vamos olhar, né? Se eu vejo lojas Renner como um bom momento, na verdade, né? Eu gosto desse momento da lojas Renner, certo? Eu acho que ela tem todas as características interessantes aqui para começar, assim, a se movimentar, tá? Então, tendo estratégia, tendo gatilho e cabeça de sequência, por exemplo, assim, não foi agora. Cara, zera e entra depois de novo. Não tem problema nenhum. Mas a estrutura de preço de lojas Renner nessa situação aqui atual, cara, tá bem legal. Tá bem legal mesmo, certo? E para olhar para 51, olhar para 56, olhar para esses patamares de preço mais acima, tá? Acho que tá bem legal mesmo, mas sempre com uma estratégia, tá bom? Chegou a tão pedida, né? A turma aqui não podia não pedir essa. Leivir pedindo aqui Taurus, né? As queridinhas do Sara, a queridinha do Sara. Bom, Taurus, gente, o que aconteceu? Né? Ela chegou na minha encruzilhada aqui na região de 88,6, trabalhou de forma lateralizada. Vamos aumentar aqui esse zoom, entrar um pouco mais no gráfico, né? As queridinhas do Sara, tá? Então, o que eu tinha aqui de projeção nova, ó, também, tá? Era exatamente para chegar aqui a 22,60. Volto a dizer, para mim está extremamente precificado Taurus, tá? Eu acho que para tomar posição, neste momento estaria zerando posição, tá? Ou procurando um gatilho para poder zerar a posição. Depois que terminar a janela de correção, volta a tomar posição, se é o caso, não tem problema nenhum, né? O ativo ele teve uma valorização, se vocês pegarem, né, do início do ano de 2020 até agora, de 200%. 200%. Então, eu sei que é difícil de zerar posições vencedoras, né? Sempre dá aquela sensação do tipo, vai ser a nova Magazine Luiza? Não, não vai ser a nova Magazine Luiza. Né? Não tem como ser a nova Magazine Luiza. Tá? Outro setor, outro mercado, outra lógica de se pensar, certo? E está bem precificada, tá aqui os ativos, né, atingindo seus objetivos e as assimetrias elas não estão mais existindo. Tá? Então, obviamente, o mercado caindo, corrigindo, ajustando, vai dar uma janela de oportunidade para se pegar, né, uma movimentação legal e, querendo ou não, ela está com uma volatilidade muito grande, tá? Muito grande mesmo. Reinaldo pedindo ali para analisar TOTS. Reinaldo, está chegando no nosso finalmente, né? Ou seja, no limite do limite do limite. Tá? Aqui nessa região aí de 35 e 50 para cima, vale a pena já também tu pensar em zerar as tuas posições, né? A não ser que tu tenha aí uma esperança que possa ir a 48, 45 e 80. Né? Mas eu imagino que tu seja um cara que está traçando já os teus objetivos, né? Entendeu aqui que o ativo também ele já encontrou, de certa forma, uma resistência, porque chegou aqui na região de 2.0 e lá na região de 2.618, né, faz sentido a gente colocar o dinheiro para descansar. Então, tu está aí muito bem posicionado em alguns ativos, né, espero que esteja pronto para colocar o lucro no bolso e descansar nas tuas férias de primeiro trimestre de 2021. Tá legal? Vamos lá, sequência, CEMIG. Ó, caso de CEMIG, né? Tivemos a primeira etapa de queda, estamos na segunda etapa de queda e ela quase já atingiu aqui o meu objetivo de R$ 12,60. Agora, CEMIG volta a mostrar uma cara interessante para buscar compra, tá? Mas é aquela coisa, as correções elas possuem duas etapas. CEMIG está fazendo a sua segunda etapa, tá? E se continuar a queda, porque está apontando para baixo, beleza, pode ser que a queda continue e pode ser que a gente vá buscar CEMIG, né, numa janela daqui a pouco um pouco mais abaixo. Tá? E aí a continuidade
né? Não seria no ABCD, seria aqui no M, lá na região de R$12, tá bom? Lá na região de R$12, tá? Sequência aqui, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Fernanda Fonseca pedindo Natura NTCO3, tá? Muito legal, para mim tem muita fragilidade em Natura, tá? Para mim tem muita fragilidade aqui nesse nível de preço Natura. Acredito que eu gostaria muito, tá, de buscar ponto de compra em Natura aqui, ó, R$38,20. Tá? Eu tenho muito receio com este timing que a gente está tendo aqui em Natura. Eu acho que a gente tem mais uma etapa de queda antes de fato, né, ficar uma boa oportunidade. Tá? Então assim, eu estou muito de olho nessa questão de possibilidades de correção, possibilidades de queda, possibilidades de um ajuste um pouquinho mais forte, né? E eu estou disposto, né, vamos lá, a preservar um pouco mais o capital, porque eu sei que tem muito tempo ainda pela frente ao longo do ano e vai ter uma janela muito mais clara, muito mais óbvia para se tomar posição. Tá? Então, a Natura, por enquanto, eu acredito que ela perdeu o time dela de subir aqui no início do ano. Tá? Ela não conseguiu se desenvolver, perdeu força e provavelmente vai zerar a posição, né? Apesar de que estrategicamente, se você está procurando ponto de compra em Natura, estrategicamente você ainda está, né, apontando para cima, está muito próximo de, né, indicar, olha, deu, desfaz da tua posição. Né? A última entrada foi aqui no fechamento, R$50,41, tá bom? 41 centavos. Legal? Sequência aqui. O Helder já falei de FESA, então vou estudar agora São Martinho. São Martinho. Ó, Helder, São Martinho, tá apontando para cima ainda. Deixa eu apagar aqui meus estudos, opções de estudos, excluir todos os estudos. Ó. Só para a gente entender para onde está indo, né? Ó, São Martinho, nosso ponto B está aqui em 78,6. Então, primeiro nível, né, nível de estrutura de final de ciclo, nível de estrutura de expansão. Então, está indo buscar aqui 38,90. Tá? Então, ali por 38,50, já sugiro, né, se está atingindo aí os seus objetivos, já faz sentido ir realizando o seu lucro. Tá bom? Rafael falando, tarde, Guga, tarde. Bruno Almeida Mesquita, boa tarde, Guga, tudo bem? Você pode analisar XP LG11? Claro, com o maior prazer. Cara, fundo logístico, né, fundo imobiliário, tá? A gente tem um pouquinho mais de problema em fazer as análises em si. Tá? Até porque o comportamento, querendo ou não, o foco do investidor não é a valorização do preço. Né? O foco do investidor ele é a rentabilidade mensal que tu consegue em cima dos ativos. Então o que acontece? Né? Os preços eles não são assim tão livres como eu gostaria que fosse para a gente poder identificar de fato, né, janelas de oportunidades claras. Tá? Então complica um pouco esse tipo de análise olhando para esses fundos. Tá? Eu não vejo... Enfim, a pergunta é, tu quer comprar, tu não quer comprar, tu quer entrar, não quer entrar? Né? Até porque não vai ter grandes distorções de preços agora. Né? Acho que isso mudaria sim, teria uma distorção de preço com questão de né, inflação, questão de Selic, enfim, né, aí pode ser que a gente enxergue alguma movimentação mais intensa aí dos fundos imobiliários, tá? Mas eu não consigo fazer a análise como eu faço do comportamento do preço, né, nos fundos imobiliários, tá bom? Até porque o preço ele não se comporta, né, como os outros ativos, como se comporta ações, derivativos, futuros, Forex, que é no caso dos pares de moeda, né, do mundo inteiro, enfim, né, commodities. Existe um comportamento do preço desses ativos aqui diferente, tá bom? Venci todo mundo aqui.
Deixa eu ver aqui se travou as minhas mensagens ou a gente chegou, né? Não, travou as mensagens. Eu imaginei que tinha travado as mensagens. Caramba, tinha muita coisa aqui. E eu achando assim, puxa, terminou aqui todas as perguntas da galera, não acredito. Agora até eu me perdi. Nossa, agora vi que tinha muitas outras perguntas. Eu já estava aqui meio tristinho, assim, do tipo, ih, morreu, acabou as perguntas da galera. Tô vendo aqui que, só um pouquinho, agora o pessoal vai ter que me desculpar, né? Tecnisa já foi, esse computador bebeu, é verdade, não entrou as perguntas. Quais as razões da correção, ali ó, pergunta do Luiz Dói. Quais as razões da correção recente de VEG, na sua opinião? Na verdade, o computador bebeu muito, porque pelo jeito pulou aí um monte de pergunta, pelo que eu estou vendo aqui agora. Não é culpa minha, tá? É culpa da turma lá da tecnologia lá. Né? Não vou nem dizer quem foi. Gente, VEG, né? Bela pedida aqui, né? Analisar aqui o comportamento de VEG. O que acontece, né? Nós chegamos, olha, VEG, ó, quando nós pegamos aqui essa tese, né, essa perna aqui, como tese, nós tivemos aqui a situação de ponto B, ponto C, e foi lá para 1.68. Então, terminou o ciclo, ela já tinha terminado um ciclo aqui, terminou o ciclo de novo, tá? E aí eu acho que a gente tá sofrendo aqui uma janela de correção que não terminou ainda, tá? E aí depois a sequência vai se desdobrar para patamares de preço mais acima, tá? Mas por enquanto aqui a gente ainda está nessa janela de correção de VEG, tá? E, enfim, né, se a bolsa não azedar um pouco mais, essa correção tende a acontecer. Vamos olhar aqui uma possível, né, observação, ó. Acredito que a correção ela tende a acontecer até 78,65 e depois, né, uma segunda até mesmo voltar aqui para casa de 69,25, dependendo da intensidade da queda do mercado. Então vamos ficar acompanhando como é que o preço vai reagir aqui no 78,65 e como é que o preço vai reagir lá em 69,20, tá bom? Pessoal, desculpa se eu pulei alguns ativos aí, não foi a minha intenção, né, ter pulado. De fato, alguma coisa aconteceu, porque não tinha atualizado. Eu achei até que tinha terminado todas as perguntas de vocês, tá bom? Vamos lá, deixa eu dar sequência aqui. Charles está pedindo aqui para mim, valide, certo? Olhando aqui valide, Charles, o que tem, né? O que a gente consegue tirar aqui de valide? Olha que interessante. Tá? Nós tivemos toda a queda, intensidade da queda, tivemos toda uma estrutura W que terminou aqui, tivemos uma estrutura M, tá? E agora tudo indica que nós estamos muito próximos de um novo gatilho operacional, de um W que tende a jogar valide, ó, até a região lá de 15,90. Tá? Eu acho que buscar 15,90 não é nada ruim, né? Nada ruim pensar e olhar em 15,90 aqui valide, tá? Não é nada negativo olhar para esse, né, número, para esse patamar de preço. Lembro que tinha uma campanha que durou na internet, os caras falando de valide como sendo a bola da vez, né? E, puxa, até agora só vejo ela continuando corrigindo. Mas, se a análise fundamentalista estiver correta, em algum momento essa bola da vez vai destravar valor. Quem sabe não é agora. Quem sabe a gente não pode surfar essa movimentação, essa tese que os caras já estavam vendo há 2 anos atrás. Né? E aí aquela questão, né, que timing importa muito, porque, né, nós conseguimos tirar o melhor proveito de cada uma das situações, e na hora que destravar valor forte, a gente vai surfando junto com ela, tá bom? Depois o Edir Rodrigues está pedindo ali de Sanepar, SAPR 11, tá? Olha, eu estou cada vez mais preocupado com Sanepar. Para mim, ela tinha que ter reagido aqui nessa casa dos R$ 22,20,
Tá? Sanepar já deveria já deveria ter reagido, né? Ainda não conseguiu reagir, e a gente, né, se continuar dessa maneira, a gente vai ver ela ir buscar R$ 17,45. Então, muita atenção, tanto, né, no processo dela de queda, como também daqui a pouco num processo de recuperação rápida e estabilização do preço aí nessa região de 22,20. Né? Porque daqui a pouco ela vai lá no caminho da morte e reage muito fortemente, né? Recebe lá um desfibrilador e nos dá aí um ponto de compra interessante no meio do caminho, tá? Então tem que ficar atento. Por hora, né? Eu estou bem preocupado, mas estou monitorando porque, puxa, está tendendo a uma coisa muito ruim que eu não gostaria de ver. Mas também ela reagindo daqui, né? Pelo menos voltando lá para 24,40 seria lindo. Tá? Aí eu mudaria todo esse temor e começaria a olhar só com um olhar de oportunidade. Tá? Mas por enquanto está só no meu radar de perigo. Tá bom? Legal? E para terminar, gente, aqui a pergunta do Marcelo Localweb. Certo? Olha, Marcelo, Localweb, cara, o que eu vou te comentar? Para mim tá exageradíssimo, tá? Tanto quando eu olho aqui de trás, que foi meu referencial de queda, tá? Tanto quando eu olho aqui atrás do meu referencial de queda, quanto quando eu olho para cá no meu referencial de ABCD. Para mim, Localweb tá esticadíssimo, tá? Esticadíssimo. Bela janela para poder realizar lucro, tá bom? Bom, pessoal, 15 horas e 45 minutos. Vamos chegando ao fim do nosso programa Geometria. Quero agradecer a presença de todos vocês hoje que acompanhou toda a programação da BMC News até aqui, esse momento. Eu tenho o orgulho de estar encerrando a programação do dia de hoje. E amanhã, a partir das 9 horas e 45 minutos, Paula, Marco e toda a equipe aqui da BMC vai estar ao vivo trazendo as melhores notícias para vocês. Muito obrigado mais uma vez e quinta-feira que vem nós estaremos juntos aqui novamente no programa Geometria e eu espero a presença de todos vocês. Um grande abraço, bom descanso e até lá.